Olá, meu nome é Raquel, da página Devocional Aberto, e hoje nós estamos terminando a leitura do livro de Gênesis. Então, para dar continuidade ao nosso projeto de ler a Bíblia inteira em um ano e partir para o próximo livro, que é o livro do Êxodo, eu resolvi fazer um breve resumo da leitura que nós fizemos no livro de Gênesis. Para começar, o livro de Gênesis começa falando da criação do mundo e tudo que nele há. Logo aqui a gente consegue perceber a riqueza de detalhes com que Deus fez cada coisa, o cuidado, o carinho. Deus fez tudo pensando em tudo. Todas as coisas têm um propósito diante de Deus. E aí a palavra diz que no sexto dia Deus fez o homem e da sua costela Deus fez a mulher, porque ele viu que não era bom que o homem vivesse só. Mas já no início a gente percebe que a humanidade teve seu primeiro contato com o pecado através da desobediência de Adão e Eva. E logo em seguida, através de seus filhos Caim e Abel e toda a sua descendência. A palavra diz que a humanidade foi tomando um rumo para o pecado, para a perversidade, promiscuidade, que foi desagradando o coração de Deus. E Deus então resolveu mandar um dilúvio sobre a terra para que tudo fosse destruído, porque ele se arrependeu de ter criado o homem. Só que Deus, para conseguir seguir esse propósito, chamou Noé, um homem segundo o coração dele, um homem que mesmo em meio a tanto pecado ainda continuava andando em retidão. Pediu para que ele construísse uma arca, para que no dia do dilúvio, ele, sua esposa, seus filhos, noras e um par de cada animal fossem salvos desse dilúvio que viria para destruir a terra. E assim Noé, um homem reto e obediente, construiu a arca. Tenho certeza que as pessoas que daquela época não entenderam muito bem, mas também quando Deus manda, a gente fazer alguma coisa, nós precisamos apenas ser obedientes. E assim Noé fez. Construiu a arca, salvou sua esposa, filhos, noras, animais. E quando o dilúvio passou, tendo destruído tudo, ele voltou para a terra firme, onde procriou. E da descendência de Noé veio Abraão, também um homem segundo o coração de Deus. Um certo dia, Deus apareceu a Abraão e falou: Abraão, deixe a tenda dos seus pais e vá para o lugar onde eu irei te mostrar. E nesse dia, Deus fez uma linda promessa para Abraão. Pediu para que ele olhasse as estrelas do céu, a areia do mar, e que assim seria a descendência de Abraão, assim seriam as bênçãos do Senhor para a vida dele. E assim Abraão, um homem segundo o coração de Deus e obediente, saiu da casa de sua parentela e foi para o lugar onde Deus o mostraria. Já instalado em outra cidade, conheceu sua esposa, Sara. Porém, Sara era uma mulher, chegou na idade avançada, estéril, e não conseguia dar um filho para o seu marido. Então, para apressar as coisas, já achando que nada mais de bom aconteceria através dela, ela deu sua serva para que ela pudesse engravidar de Abrão. E assim aconteceu. Sua serva engravidou de Abrão, porém zombava o tempo todo de Sara por ter conseguido e ela não. E se entristeceu o coração de Sara, que orou ao Senhor pedindo um filho. E assim Deus fez. Deus ouviu a oração da sua serva e concedeu a ela um filho, Isaque, o filho da promessa de Deus. Sara, Abraão ficaram muito felizes com Isaque. E por conta disso, Deus resolveu testar a fé do seu filho, do seu servo, e pediu Isaque como sacrifício. Abraão, um servo obediente, reto, foi lá, levou o filho para sacrifício, e quando estava prestes a concluir o que Deus tinha pedido, Deus o impediu de fazer isso, porque na verdade Deus não queria que Isaque fosse morto. Deus queria testar a fé, provar a fé de Abraão. E a palavra diz que mesmo depois de todas essas coisas, o mundo foi caminhando novamente para a situação do pecado, particularmente num local, numa cidade chamada Sodoma e Gomorra. Estava tomada pelo pecado, promiscuidade, perversidade, violência. E Deus disse a Abraão que mandaria para aquele lugar destruição. E perguntou se Abraão conhecia alguém ali, e se conhecesse, salvasse.
E tinha Ló, sobrinho de Abraão, com quem Abraão pegou para que fugisse com a sua esposa, filhos, nora e genros. Só que Deus deu uma ordem: saiam e não olhem para trás, porque eu mandarei para esse lugar destruição. A mulher de Ló desobedeceu e olhou para trás, e ela foi transformada numa coluna de sal. O tempo passou, Isaac cresceu, conheceu Rebeca, sua esposa, com quem casou e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Eram gêmeos e desde o ventre da mãe brigavam. Esaú era o irmão mais velho, porém Jacó pediu ao irmão que o cedesse o direito de irmão mais velho. O irmão, que a palavra diz que ele não ligava muito para isso, não entendia muito, concedeu. Logo em seguida, depois já de uma certa idade, quando Isaac já estava cego, Jacó conseguiu que o pai o abençoasse, o confundindo com seu irmão mais velho, e desse a ele a bênção de irmão mais velho. E assim Isaac fez. Esaú ficou tão furioso quando soube disso que prometeu matar o irmão. Foi aí que Jacó fugiu para outra cidade, onde começou a trabalhar para um pastor de rebanho chamado Labão, em suas terras, e se apaixonou pela sua filha Raquel. Só que ele teve que trabalhar 7 anos para conseguir se casar com Raquel. Só que chegou na época de casar com Raquel, Labão, ao invés de ceder Raquel para que ele casasse, cedeu Lia, a irmã mais velha, porque era de costume naquela época que a irmã mais velha se casasse primeiro. Jacó casou com Lia, mas ele não abriu mão de Raquel e trabalhou mais 7 anos para que pudesse se casar também com Raquel. Só que logo no primeiro ano, Labão concedeu que Raquel fosse morar com Jacó. Só que assim como Sara, Raquel não conseguia engravidar. E Lia, sua irmã que havia casado primeiro com ele, concedeu inúmeros filhos para Abraão. Imagina a tristeza de Raquel. Raquel orou ao Senhor e ele concedeu que ela engravidasse de José. Só que como Jacó amava tanto Raquel, José era seu filho preferido. E o tempo passou. Quando José completou 17 anos, Jacó pediu para fazer uma linda túnica para ele. Isso despertou por parte dos irmãos muitos ciúmes. Jacó mantinha, José mais próximo dele do que os próprios irmãos, e isso despertava muitos ciúmes. Aconteceu que um certo dia, José teve um sonho, e ele sonhou que os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante do dele. E quando ele foi contar esse sonho para os irmãos o odiaram ainda mais. E o pai ficou refletindo sobre esse sonho. Depois, José teve outro sonho, que 11 estrelas se curvavam para ele. E contou esse sonho para os irmãos, e mais uma vez os irmãos alimentaram um ódio ainda maior. E Jacó refletia sobre isso. Um certo dia, Jacó estava conversando com José, enquanto os irmãos estavam trabalhando com o rebanho. E Jacó pediu para que José fosse até os irmãos para ver se eles precisavam de alguma ajuda. José foi. Quando chegou lá, os irmãos decidiram matá-lo. Só que Rúben, o irmão mais velho, impediu que isso acontecesse. E eles jogaram José num poço. A palavra diz que o poço era escuro, não tinha comida, não tinha água. E José ficou ali. Só que aí eles tiveram a ideia de vender José como escravo para os ismaelitas. Estavam a caminho do Egito. E assim o fizeram. Contaram para o pai que José tinha morrido. A palavra diz que Jacó ficou devastado e não aceitou ser consolado. José foi vendido para Potifar, o capitão da guarda. E naquele convívio ali, ele já mostrou ser um homem diferenciado e a sua inteligência conseguiu administrar muito tudo que lhe era confiado. Até que um dia, a esposa de Potifar começou a assediar José. Só que como ele era um homem reto, fiel, não se rendeu, a essas investidas da esposa de Potifar. Ela não gostou disso e simulou que ele tivesse violentado. Por conta disso, ele foi preso. E quando ele foi preso, lá na prisão, ele já de cara conseguiu o agrado do carcereiro, que viu que ele era um homem diferente,
foi muito bem tratado, conseguiu estudar, se desenvolver. E lá teve uma experiência de conseguir interpretar os sonhos de 2 prisioneiros, um copeiro e um padeiro. E tudo que ele falou que aquele sonho significava, aconteceu. Eles foram soltos, um morreu, como já tinha sido interpretado por José, e o outro foi trabalhar para o Faraó. E 2 anos depois, trabalhando para o Faraó e tendo esquecido, de José na prisão, Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Até que um dia, esse ex-prisioneiro lembrou que José tinha interpretado o sonho dele há 2 anos atrás. Faraó mandou chamar José, e José, como ninguém tinha conseguido antes, conseguiu interpretar o sonho de Faraó e descobriu que os próximos 7 anos seriam um tempo de muita fartura, muita comida, muito plantio. Porém, 7 anos depois desses 7 anos de fartura, viria a fome, a escassez severa. José, como um bom administrador, foi escolhido pelo faraó para governar o Egito. Primeiro ele começou administrando e logo em seguida ele foi promovido a governador e conseguiu administrar tanto esses bens que a palavra diz que ele multiplicou muito a quantidade de alimentos, de trigo, de modo que no tempo da escassez os outros povos viessem até eles comprar alimento. E aconteceu que Jacó pediu para que os próprios filhos, no tempo da fome, fossem até o Egito comprar comida. E eles foram. Chegando lá, de cara, José reconheceu os irmãos, mas não se apresentou. A palavra diz que ele chorou de emoção e pediu para que eles lhe trouxessem o irmão mais novo, quando ele soube que tinha nascido Benjamim. E aí veio o irmão mais novo e eles viram que os irmãos não tinham feito nenhuma maldade ao irmão dele. E logo em seguida ele se revelou aos irmãos. E a palavra diz que ele tratou muito bem aqueles que tinham feito maldade com ele, porque ele sabia que fazia parte do propósito do Senhor tudo aquilo que tinha acontecido. Precisou que ele fosse vendido como escravo para que naquele dia o Egito tivesse alimento suficiente e o povo não perecesse de fome. Logo em seguida teve o reencontro de José com seu pai e todos eles viveram juntos, só com um pedido de Jacó de que fosse enterrado na sua terra e não no Egito. E para finalizar o livro de Gênesis, a palavra diz que Jacó abençoou os filhos de José e logo em seguida abençoou a cada um de seus filhos de uma forma muito específica, de uma forma muito direcionada. E logo em seguida ele faleceu e José faleceu. E agora nós vamos começar o livro do Êxodo. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Comenta aqui embaixo a parte do livro de Gênesis que mais te marcou. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.